Ei, gente, tudo bom? Bom, eu trouxe hoje uma pergunta para vocês que é assim: talvez você já se fez essa pergunta, né? Como é que eu posso ajudar um amigo que está passando por um período de doença? Às vezes é um amigo, às vezes é um parente, daí você acha que não leva jeito para fazer uma visita, você não sabe como se comportar diante dessa situação, e talvez até porque você nunca tenha vivenciado uma experiência com alguém doente. Isso é muito comum para as pessoas, inclusive mais novas, né? Mas vamos lá, eu vou trazer coisinhas simples, assim, de como você pode se comportar, né, diante de uma situação dessa. E primeiro eu já vou adiantar para você que a visita é sempre bem-vinda, tá? Só precisa ter alguns cuidados para que você vá de uma forma tranquila e de uma forma segura, tá? Para visitar essa pessoa. A primeira coisa que você precisa pensar é que a sua visita vai ter o propósito de ajudar aquela pessoa que está passando por essa experiência de adoecimento, né? Você vai ajudar essa pessoa a vivenciar essa fase, tá? Então, que seja uma única visita, ela já é muito bem-vinda, porque muitas vezes a pessoa que está ali adoecida, seja em casa ou seja no hospital, ela muitas vezes ela entra num estado de solidão, principalmente quando é uma doença crônica. Isso acontece também com os idosos, né? Então, no início, todo mundo aparece, aos poucos as pessoas ou vão cansando, ou vão pensando assim que essa situação já é uma situação comum e elas simplesmente não aparecem mais. Portanto, a sua visita, ela sempre vai ser muito bem-vinda. É importante você pensar que quem está ali vivenciando essa experiência do adoecimento, ela está vivenciando muitas perdas. Ela não está mais naquela rotina dela, né, que tinha antes. Ela está perdendo, inclusive, saúde, ela está perdendo libido, ela perde, às vezes, energia. Então, é muito comum que esse cenário seja um cenário de tristeza. Você não vai chegar lá e vai encontrar um cenário de alegria, né? Porque ali existe o quê? Existe um humor mesmo deprimido. Muitas vezes as pessoas entram, sim, até no processo mesmo de depressão, né? Uma outra dificuldade é que, às vezes, por exemplo, no hospital, você vai encontrar o paciente, muitas vezes, ele está impossibilitado de falar, né? Por questões orgânicas, então, ou ele está sedado, ou ele pode estar inconsciente, né? Mas o que você precisa entender, que só o fato de você se fazer presente ali, né? Você já está contribuindo muito para aquele paciente melhorar o quadro de saúde dele. Uma outra coisa importante é entender o poder do silêncio. Às vezes você vai até lá, se você não souber o que falar, não fala nada. É ficar em silêncio mesmo, sabe? Oferece um bom dia e espera, vê o que vem. Porque quando o paciente ele fala alguma coisa, pode ser a coisa mais simples, né? É, eu estou bem ou eu não estou bem, né? Não importa. Qualquer fala do paciente faz com que ele consiga ir elaborando melhor esse processo que ele está vivenciando lá. E talvez uma dica é você perguntar pela medicação, né? O que ele está tomando, porque normalmente ele falar do que ele está tomando vai dar ali uma abertura para ele começar a processar um pouco, né, esse processo de adoecimento e de repente vai facilitar o diálogo entre vocês. Também é importante considerar que quando o paciente ele está impossibilitado ali da fala, existe outras formas de comunicar. Existe a comunicação não verbal. Então você pode simplesmente falar, levar palavras que sejam, né, de otimismo, de encorajamento. Às vezes ele não vai falar, mas ele vai estar escutando o que você fala. E isso é muito importante, vai contribuir muito para ele, tá? Se você também já tiver a certeza que essa pessoa tem uma fé, você também pode sim remeter a essa fé, né? Levar para ela uma palavra de esperança nesse sentido. O que a gente só não pode é levar promessas, né? E dizer coisas que a gente não sabe como vai ser o desfecho daquela doença, mas encorajar, né? Se você foi, já é uma segunda ou terceira visita, você vê ali alguma melhora na aparência, ou você soube da evolução dessa pessoa, falar
disso, né, como sendo importante para você também. Você pode levar, sim, alguma informação de algumas coisas que sejam relevantes para essa pessoa sobre algo que está acontecendo aqui fora, que seja leve, que seja suave, para ajudar essa pessoa a se orientar no tempo, né? Porque o estado de permanecer, às vezes, no hospital, por exemplo, por um tempo maior, provoca, sim, né? Promove, acaba trazendo aí essa desorientação, né? Enquanto ao tempo, enquanto ao espaço. Então, é legal você levar coisas leves, né, para essa pessoa, né? Então, assim, o importante é que você não olhe para essa pessoa como se ela fosse uma doença, né? Você tem que entender que você está lidando com alguém que está doente. E essa pessoa tem muito mais subjetividade. É lembrar para ela como você, dela, como sempre você a viu, né? Tenta lembrar quem ela era quando estava aí na rotina com você, convivendo com os familiares, com os amigos, e tenta resgatar, né? Tenta respeitar e resgatar essa subjetividade dela. Não olha para ela como uma doença. Olha para ela como alguém que está atravessando esse período difícil do adoecimento, mas que não está sozinha, que não está isolada, que tem aqui fora pessoas que ela pode contar como uma como rede de apoio, né? Ofereça a sua escuta, sempre, gente, ofereça a escuta e deixa ela falar, deixa ela queixar, deixa ela reclamar, deixa ela lamentar, deixa ela chorar, não interrompe, deixa ela falar. A palavra cura, tá bom? Beijos!